Hoje, a gente vai conversar sobre o tema da pergunta de hoje. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é essa aqui, ó. Por que o cristianismo é nocivo? Deixa eu conferir aqui uma coisa, tá? Porque é que é nocivo a gente já conversou. Vamos ver aqui, né? Talvez seja outro aqui, olha aqui. Pronto. O jejum é eficaz para a vida espiritual? Essa é a pergunta de hoje. O jejum é eficaz para a vida espiritual de uma pessoa? Muito bem. Então, primeiro, esta pergunta é muito importante para este momento, pois ela mostra o quanto das situações têm sido criadas para enganar voluntariamente ou não as pessoas ao redor, as bem-intencionadas e disponíveis aos mais variados ensinos e misticismos tão presentes na religiosidade em geral. O jejum é uma prática religiosa muito mais antiga que o judaísmo. Sempre esteve presente nas religiões como uma forma de autoflagelação, com espírito de humildade, para de alguma forma constranger a divindade em algum objetivo, nem sempre objetivo religioso. Tá? Sempre foi assim. Terceiro, no Antigo Testamento, o judaísmo apegou-se a esta prática de outras religiões e deu alguns sentidos que vale a pena se considerar para que possamos compreender o que seria ideal ou não para se ter em mente quando se envolver nesta convivência, muitas vezes totalmente pagã. Muitas vezes, vamos encontrar o jejum, né, no Antigo Testamento, servindo para demonstrar arrependimento. Um gesto de autossacrifício para demonstrar a Jeová que reconhece o erro intencional ou não, e que reconhece que agiu contra Deus e sua vontade para com a própria pessoa ou para com a coletividade. Então, é um reconhecimento, né? Um arrependimento é um reconhecimento da situação que promoveu, que viveu, o que seja. Outras vezes, o jejum foi usado no Antigo Testamento não intencionalmente como demonstração de apreensão, no sentido de estar com alguma ansiedade para algo que estaria para acontecer. Moisés passou por isto quando aguardou a manifestação de Deus sobre os mandamentos. Jesus passou por isto quando esteve no deserto durante aquele tempo de tentação. Tá? Então, é algo espontâneo, natural. Você está ansioso, você está angustiado, preocupado com aquilo que está acontecendo, então você termina não tendo fome, ou você termina não se preocupando com o alimento, etc. Tá bom? Deixa eu aproveitar aqui e explicar mais ou menos isso. É o seguinte, tudo que você sente no corpo, ou fome, ou sede, ou dor, ou qualquer coisa que você sente no corpo, você só sabe que está acontecendo porque chega o registro no seu cérebro. Entendeu? Então, no seu cérebro está avisando que está havendo alguma coisa angustiante no seu corpo. Se aqui no seu cérebro você está ocupado com outra coisa, se você se prende a outra coisa, então o que acontece? Aquilo que está acontecendo continua acontecendo, mas você não vai dar importância, você não vai dar atenção,
porque você está envolvido, você está focado em alguma coisa. Compreende? Então é por isso que quando você. Aproveitando, né? Quando você diz assim, estou com dor, você está dizendo ao cérebro, olhe, continua sofrendo aí em cima porque eu reconheço que a dor está aí. Mas se você está sentindo a dor, mas você se distrai com outra coisa, né? Aí aquela dor passa. Não é que deixa de existir não, tá? É que passa. Você não sofre mais com ela, porque você está focado em outra coisa. Então você escolhe. Você quer continuar, apesar da dor, você quer continuar sofrendo com ela? Então você fica alimentando. Oh, que dor. Ai, tá doendo. Ai, que coisa. Ah, como está ruim. Ah, como isso. Então você continue alimentando isso, porque aí, além da dor, você ainda vai sofrer com ela. Mas se você não quer sofrer, sabendo que a dor está ali, então você descobre outra situação para se focar. Porque aí a dor vai continuar, você vai ter que cuidar daquilo, mas você não vai sofrer com aquilo. Tá? É uma escolha sua. Tem gente, a maioria prefere ficar lembrando e sofrendo. Mas tem pessoas que, ao saber disso, agora já sabe. Né? Sentiu a dor, já sabe que está ali. Eu preciso cuidar dela e precisa mesmo. Né? Vou cuidar dela, mas eu não quero sofrer com ela. Então eu vou me distrair com outra coisa. Eu vou pensar em outra coisa. Eu vou me envolver em outra situação. É uma escolha de cada um. Tá bom? Muito bem. Então, no caso aí de Jesus e Moisés, mesma coisa. Né? Estava sentindo fome, mas estava tão focado em alguma coisa que essa fome já não incomodava, nem lembrava da fome. Tá bom? Então isso aconteceu. Houve jejum? Sim, porque não comeram. Entendeu? Não estavam comendo, mas era algo natural, espontâneo que acontecia, porque estavam focados em outra situação. Muito bem. 6. Outras vezes, o jejum foi usado para exercer alguma pressão sobre Deus, sobre algo que ele estava para fazer e que não seria agradável. Profetas e reis orientaram isto, e um exemplo clássico disto foi Davi, fazendo jejum para pressionar Deus a não fazer o filho do seu adultério morrer. Logo que morreu, ele se levantou e não tinha mais motivo para continuar aquele jejum dele. Entendeu? Então, era pessoas que, ainda isso talvez seja a grande maioria hoje, é usar o jejum para pressionar Deus. Né? Eu vou fazer jejum para que ele atenda a minha oração. Eu vou fazer jejum para que ele resolva esse problema. É uma maneira de pressionar. Ora, com jejum ou sem jejum, Deus lhe ama e ele vai lhe dar todas as condições para que você seja vitorioso naquela dificuldade. Com jejum ou sem jejum. Não precisa pressionar. Ele ama. Quando a pessoa ama você, você não precisa pressionar. Ela naturalmente vai fazer de tudo por você. Tá? Mas aí essa influência pagã que nós temos faz com que não, eu sei que ele quer, eu creio que ele quer, mas eu vou pressionar, eu vou fazer jejum para pressionar. Né? 7. Outras vezes, o jejum foi praticado para produzir autossantificação do praticante. Não tenho ideia, aliás, não tendo, né, a pessoa que está praticando, não tendo ideia de que o Espírito é que promove a santificação de um indivíduo, promovendo o processo para que fique mais parecido com Jesus, pessoas e religiosos se submetiam, lá no Antigo Testamento, ao jejum para ficarem mais santificados, mais agradáveis a Deus, naturalmente para se beneficiarem mais com isto. Certo? Então, essa busca de santificação, então, levava essas pessoas a essa prática. 8. Quando Jesus falou sobre o jejum em Mateus 5,
ele não estava orientando o jejum, nem incentivando o jejum. Na verdade, ele estava apenas regulamentando uma prática já existente que não era pecado em si mesma, era algo neutro, nem bom nem ruim, mas mostrando como fazer com que não fosse ruim para o praticante diante de Deus. Então ele coloca, não use o jejum para pressionar, não é? Para forçar ou para mostrar para todo mundo que você faz jejum porque você quer se dar bem aos olhos de todo mundo. Nada disso, né? Se você quer fazer jejum, faça quietinho que ninguém saiba. Aí Jesus até vai firme, né? Exagera. Se alguém souber que você fez jejum, ele perde o sentido. Olha que coisa. A maioria quer fazer jejum para todo mundo saber. Todo mundo tem que saber que eu estou fazendo jejum, né? Tem muitas práticas por aí, inclusive, né, querendo mostrar exemplo nesse aspecto. Até presidentes americanos já orientou o povo, vamos fazer jejum dia tal. Isso tudo é paganismo, tá? Tudo paganismo. Maneiras de pressionar Deus, né, a alguma coisa. 9. Principalmente quando ele vai responder sobre este assunto, né, no caso de Jesus, ao lhe perguntarem por que seus discípulos não jejuam, perguntaram a Jesus. Graças a Deus perguntaram, né? Para a gente ter uma resposta de Jesus sobre isso, né? Por que seus discípulos não jejuam? Ele respondeu, ele responde bem e serve para nós agora. Ele disse que o jejum é somente para quem não tem o noivo. Para quem está aguardando o noivo. Mas que seus discípulos não tinham nenhuma razão para praticarem o jejum. Eles já tinham o noivo para sempre. Só isso. 10. Assim, torna-se paganismo, né? Torna-se paganismo quando se usa o jejum para ser mais espiritual. Isto é obra do Espírito. Quando praticamos o jejum para termos mais força contra o diabo e as tentações, pois em Cristo, sem jejum, somos mais do que vencedores contra o maligno. Quando cremos que o jejum nos dá mais poder com os dons espirituais e a pregação do Evangelho. Paganismo. 11. Com Jesus, Com Jesus não há nenhum problema ou pecado em praticar o jejum. Não há, não é pecado. É neutro. Lembra? Tudo é neutro. Nem é bom, nem é ruim. Vai depender dos motivos, dos motivos que você tem para querer aquilo ou para fazer aquilo. Então, com Jesus não há nenhum problema ou pecado em praticar o jejum. Porém, como disse Jesus, não temos nenhum motivo para esta prática em nossa convivência com Deus. O apóstolo Pedro afirma que tudo necessário para a nossa vida agradável a Deus, ele já nos tem dado. Tudo. E isto nos basta para sempre. Tá bom? Ah, mas eu quero praticar. Não há pecado, não há problema nenhum. Agora, não use de maneira errada. Não use para forçar Deus a nada. Não use para poder se santificar mais. Não use, né? Você quer fazer? Faça. Você quer demonstrar que você está arrependido, que você lamenta ser um pecador? Faça. Não há problema nenhum. Entendeu? É neutro. O jejum é neutro. Agora, a depender do motivo que você tem para fazer, é que isso pode se tornar uma bênção ou uma coisa que não é bênção.
Tá bom? Muito bem, então essa é a nossa resposta para o jejum é eficaz para a vida espiritual? A gente tem essas respostas, tá bom?